Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. A qualquer hora que você estiver assistindo esta curta apresentação sobre um tema que eu considero extremamente importante para os nossos dias. E o tema é 5 fatores essenciais para um bom relacionamento. A nossa fala será baseada num breve artigo que foi escrito pelo doutor Léo Buscaglia no século passado, século XX. Ele que foi professor do Departamento de Educação Especial da Universidade do Sul da Califórnia, cujo nome completo era Felice Leonardo Buscaglia, uma pessoa amabilíssima e que gostou de ser conhecido pelo título de Doutor Love, porque ele sempre enfatizava esse aspecto afetivo, carinhoso, acolhedor nas relações. E ou foi um escritor profícuo, escreveu muitas obras, e eu posso citar duas. Uma que me chamou a atenção na minha época de graduação, que eu li há muito tempo atrás, há mais de quase 30 anos atrás, que foi o livro A Pessoa Deficiente e Seus Pais e Amando, Vivendo e Aprendendo. Dois livros que eu gostaria de sugerir, ambos produzidos e editados no Brasil pela editora Record, e que traz um pouco de quem foi este grande homem que no dia 12 de junho de 1998, infelizmente faleceu aos 74 anos, mas deixou um legado de amor, afetividade e de ensino sobre construção de bons relacionamentos. E a partir de um pequeno artigo que ele escreveu na Bride Magazine, uma revista para noivas lá nos Estados Unidos, nós vamos tentar sintetizar aquilo que o doutor Léo Buscaglia falava que seria essencial ou importante para a pessoa ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, um relacionamento prazeroso, um relacionamento de fato que trouxesse bons frutos para a vida das pessoas que vivenciam ou vivenciariam essa experiência singular, essa experiência humana muito necessária, principalmente nesses dias onde, apesar de termos inúmeras ferramentas para nós nos relacionarmos com o outro ou com os outros, infelizmente essas ferramentas não têm sido usadas de maneira adequada. Haja vista que as redes sociais, sejam elas quais forem, virou um campo de guerra. O Facebook, o Twitter, o YouTube, tantas outras mídias sociais não estão cooperando para a aproximação, o estreitamento das relações dos seres humanos. Pelo contrário, tem afastado e tem feito com que muita gente não aprenda de fato a se relacionar com o outro. Pois bem, vamos aos 5 fatores que o Dr. Léo Buscaglia, o Dr. Love, o Dr. Amor, nos ensinou através das suas obras e através desse pequeno artigo que eu cito da Bride Magazine, que ele fala sobre ser necessário, essencial para que um relacionamento ou uma relação possa ser boa e possa ser bem-sucedida. O primeiro fator que o Dr. Léo Buscaglia enfatiza para que uma boa relação se instale é a comunicação. Parece óbvio, mas não é tão simples assim. As pessoas
normalmente tentam, ao iniciar um diálogo, impor o seu ponto de vista, impor a sua maneira de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, e não estão dispostas a discutir de forma civilizada questões, não estão dispostas a se comunicar, não estão dispostas a interpretar o que o outro diz ou interpretar aquilo que ela própria quer dizer. Então é importantíssimo para que haja um bom relacionamento, uma boa relação, que em primeiro lugar possa haver uma boa comunicação, que a pessoa possa falar e a outra possa entender, que os signos e os significados possam ser claros, evidentes, límpidos e que haja bom senso nesse entendimento, para que as pessoas não vivam lutando umas com as outras, mas sim conversando e, deste modo, não atrofiando o seu relacionamento. O segundo fator necessário para um bom relacionamento, para uma boa relação com outra pessoa ou com outras pessoas, é ter senso de humor, ser capaz de rir de si mesmo, ser capaz de olhar para as coisas com um olhar muito mais leve, um olhar não pesado, um olhar que não necessariamente gere na pessoa uma perspectiva de impor extremos. Não é? Já diziam os grandes sábios que o equilíbrio está no meio. Né? Não há ninguém que possa se considerar dono do saber integral e absoluto. O treinador de basquete da Universidade da Califórnia, John Wooden, ele falou o seguinte certa vez, que a capacidade de humor é um aprendizado, onde a pessoa consegue, de fato, se atirar ou se lançar para além daquilo que já sabe. Ou seja, precisa saber não somente defender os seus pontos de vista, ou o seu ponto de vista, mas também precisa aprender até mesmo de rir, de achar graça de alguns pontos de vista já estagnados com o tempo, ultrapassados, que as pessoas possam vir a apresentar e de repente chegar à conclusão que não é bem assim. Paul Harvey disse que a capacidade do humor será testada por nós não em vida, mas no dia em que nós morrermos, no nosso funeral. Pois ele falou o seguinte, que o número de pessoas que comparecerão ao nosso funeral não está dependendo, ou não estará dependendo, ou não estará correlato ao número de pessoas que de fato nós conseguimos convencer, mas sim pessoas que nós conseguimos acolher, que nós conseguimos ao longo da nossa vida trazer para o nosso lado, não para as nossas ideias em si, não para as nossas percepções, a nossa cosmovisão, mas sim pessoas que nos acharam pessoas alegres, felizes e de bom humor, né? E ele diz, o Paul Harvey, que esse número de pessoas que estarão no nosso funeral não vai depender do clima, mas sim vai depender do relacionamento que nós tivemos com elas em vida, né? Poderá ser um dia extremamente chuvoso ou tempestuoso no dia que nós formos sepultados, mas isso não vai impedir que as pessoas compareçam lá para nos dar o adeus. Lembre-se do que aconteceu agora, essa semana, na última quinta ou quarta-feira, não me lembro muito bem, que infelizmente perdemos aquela grande jornalista Glória Maria,
da Rede Globo, e a gente ficou assim, eu fiquei assim abismado em ver o número de colegas homenageando, aplaudindo aquela excelente profissional. Então, não depende do clima, não depende da hora, do dia. Esse reconhecimento era porque, assim, com certeza ela era uma pessoa bem-humorada, e nós víamos isso nas suas matérias, quando ela apresentava lá o Globo Repórter, né? Quando ela apresentou uma época o Fantástico também. Uma pessoa que era acolhedora, uma pessoa de bom humor. Então, o humor é importante, é essencial. Para além da questão da comunicação, o humor é importantíssimo para desenvolver ou para desenvolvermos bons relacionamentos ao longo da nossa vida. Um outro grande fator essencial, terceiro, para que nós tenhamos um relacionamento saudável e nós possamos construir bons relacionamentos, é o compromisso. Compromisso é um grande sábio popular norte-americano, ele é apresentado como forma de ser entendido, sendo feito um café da manhã, um breakfast, na visão americana. E ele fala que compromisso é diferente de envolvimento. Envolvimento é quando eu estou ali me encontrando com alguém, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer outra instituição, seja na rua. E esse envolvimento não quer dizer que eu tenha compromisso com a pessoa. Eu posso me envolver, estou numa tarefa, num projeto, num grupo de estudo, estou envolvido, mas não estou comprometido ou compromissado com aquela pessoa a tal ponto que eu possa construir com ela uma verdadeira relação. E esse sábio norte-americano, ele fala que o compromisso ele é simbolizado pela presença do bacon e dos ovos no café da manhã dos nossos queridos amigos da outra América. Por quê que ele diz que o bacon e os ovos são exemplos de envolvimento e compromisso? Ora, compromisso é doação, é entrega, é capacidade de estar com o outro plenamente. Envolvimento é dar o que pode ser dado e de modo limítrofe ou de modo bastante limitado e não fazer nada além disso. Então ele fala que o bacon, por exemplo, para ser fornecido pelo porquinho ou pela porquinha, é necessário que ambos morram. Eles têm um compromisso muito maior. Eles dão a sua vida para o café da manhã. Mas a galinha coloca os seus ovos e pronto, não é um envolvimento. Ela tem uma participação, mas não se entrega àquele momento. O nível de comprometimento, de compromisso que eu tenho com alguém é que vai me ajudar a construir de fato um relacionamento muito bom com esse alguém. Hoje, a maioria das pessoas tendem a desconfiar e ter uma vida amigável seleta e bastante superficial, restritiva, sem conseguir se aproximar ou mesmo sem conseguir desenvolver um relacionamento de fato bastante eficaz ou saudável com os outros. O medo da rejeição, o medo de ser mal compreendido, enfim, de fato, diversos medos e fobias vão se instalando nas pessoas, né? O medo da traição, por exemplo, da infidelidade e de tantas outras coisas vão tomando a vida das pessoas e as pessoas não conseguem construir um relacionamento saudável, eficaz no seu dia a dia. São sempre relacionamentos que demonstram ali uma espécie de postura de defensiva, sempre com o pé atrás, sempre
com ausência de integridade naquilo que é falado e naquilo que é feito pelas pessoas na relação. Penúltimo fator importantíssimo para que uma relação ou um relacionamento seja bem sucedido, ou seja bom, é a capacidade de ser flexível. Ora, ser flexível está se coadunando com a capacidade de se comunicar, está se coadunando com a capacidade de ter bom humor, está se coadunando com a postura permissiva, no bom sentido, de que o outro possa vir me criticar, que eu possa transigir, que eu possa tolerar, que eu possa compreender, que eu possa, de fato, estabelecer uma direção de diálogo com as pessoas. Não que eu veja o mundo como sendo um mundo cabível apenas de extremos, né? Um mundo onde o certo de modo absoluto e o errado de modo absoluto tendem a imperar e eu viva sobre a égide da lei, a égide da justiça, a égide do maltrato, a égide do castigo, da punição, que não vai me levar e não vai levar a nada. Faltará compreensão, faltará nas pessoas uma perspectiva de acolhimento, enfim, será algo de fato onde o diálogo não vai imperar. Eu preciso ser flexível, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem o outro é, eu preciso entender que todos nós, seres humanos, somos passíveis de virtudes e somos passíveis também de equívocos e erros. E por conta disso, nós podemos, de fato, estabelecer ali uma visão mais pacificadora, mais tranquila na vida e nas relações. E o último fator importantíssimo para que haja um bom relacionamento com as pessoas, com o outro, é o fator respeito. E é interessante essa palavra respeito, que eu fui buscar a etimologia, o significado original dessa palavra, e é uma palavra extremamente rica. Re é uma partícula que vem do latim, que significa reiteração e dedicação. E a outra parte da palavra, spectare, essa palavra latina, que diz que dá origem à nossa palavra em português respeito, spectare quer dizer apreciar, olhar e observar. Então, respectare, o respeito, é a capacidade de apreciar, de olhar e de observar o outro para entendê-lo, para saber, talvez, por que A ou B está com algum tipo de chateação ou porque qualquer pessoa com a qual eu me relaciono esteja de repente tendo um comportamento agressivo. O que está acontecendo? Eu preciso observar, respeitar aquele momento que a pessoa está vivenciando para apreciar, para olhar e para observar ou para entender e compreender o que está se passando naquela vida. E da mesma forma, a outra pessoa comigo. Se eu conseguir fundamentar as minhas relações com comunicação, com bom humor, com flexibilidade, com compromisso, com respeito, com certeza as nossas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas familiares, sejam elas afetivas, elas vão prosperar.
Mas se não houver comunicação, se eu for sempre mal-humorado, se eu não tiver compromisso, se eu não for flexível, ou mesmo se eu não respeitar o outro, toda e qualquer relação está fadada ao insucesso e está fadada ao naufrágio, a dar errado. Sejam, como eu disse, relações familiares, profissionais ou afetivas. Sendo assim, eu espero que esta breve reflexão sobre os 5 fatores essenciais para uma boa relação ou para um bom relacionamento possa, de certo modo, cooperar com a sua vida. Se você quer aprender mais com o Dr. Léo Buscaglia, então leia um dos seus livros. Eu aconselho ler Vivendo, Amando e Aprendendo, da editora Record. Eu creio que você vai gostar muito desse texto e vai, de fato, contribuir para que a sua relação e os seus relacionamentos sejam bem-sucedidos. A todos, um grande abraço, as minhas considerações e até uma próxima vez. Fiquem com Deus e que haja boas relações e bons relacionamentos nas vidas de vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.